Vamos lá, eu vou ler o texto, que é Mateus 21. Você viu? Também Mateus 21, 23 e 32. Está tudo trocado aqui. 21, por causa dos nossos versículos. 23, que é 32 ao contrário. A partir do versículo 23 de Mateus 21 diz: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acrediteis nele? Se dissermos que é dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. A parábola dos dois filhos. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao outro, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então o livro ajunta os 2 textos e, na verdade, quando a gente vai estudar, tem um sentido interessante, por isso que é o complemento aqui dessa lição. Quase que eu fiz como o Flávio também. Falei: cadê serão as minhas anotações aqui? Há um ditado que diz: quem pergunta quer saber. Esse é ditado aí do Planaltina, do Planalto, da turma que vive junto nos dia a dia. Quem pergunta quer saber. Mas não me parece o caso dos sacerdotes, dos anciãos, que tinham motivo além do saber. Eles não simplesmente queriam estar perguntando para saber, eles tinham algo mais. Então, nem sempre quem pergunta quer saber. Quem pergunta tem alguma intenção a mais da coisa. E é o que estava acontecendo aqui. Primeiro lugar, né? Acontecendo o mau pensamento deles quanto à pergunta. O que, na verdade, eles tinham
de motivo, além do saber, eles queriam acusá-lo, acusar a Jesus. Então eles perguntaram, querendo acusar a Jesus. A intenção deles não era simplesmente saber, mas acusar Jesus. A verdade é que sempre tem gente, agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso aqui, que é bom para a gente saber disso. Existe sempre gente falando mal de você. Você sabia disso? Tem sempre gente falando mal de você. Você não é aquela pessoa boazinha que acha que ninguém fala mal de você, que ninguém critica você. Sempre tem alguém falando mal de você, sempre tem alguém criticando você, com desejo de denegrir, de fazer algo para você desagradável. Sempre tem, procurando saber das suas falhas. Onde você falha, que é aí que eu quero entrar para ser superior, ou simplesmente te colocar para baixo, tirar seu ânimo. Sempre tem alguém que você precisa enfrentar no dia a dia. Tem gente contra. Tem gente contra. Foi assim com Jesus. Jesus todos os dias tinha que enfrentar essa situação. Tem gente contra Jesus. Agora, se tinha contra Jesus, imagine contra eu, contra você. Tem muitos. No dia a dia. E pessoas que a gente nem conhece que já estão fazendo mal para a gente, né? Governando mal para a gente. Estão jogando mal para o nosso time. Tem gente contra de todo jeito. Tudo mesmo, leva um movimento da gente pensar que o quanto Jesus sofreu, quanto Jesus passou, porque a gente fala de Jesus, a gente sempre leva o sofrimento de Jesus na cruz, mas Jesus sempre foi, sofreu por todas as situações, a partir do momento que ele chegou como criança já teve que fugir. Quer dizer, fugiram com ele, né? Então, já ameaçado de morte desde criança. A verdade é que existem mais atitudes para demolir, para tirar o suporte do outro, do que mesmo estando o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, 13. Eu vou pedir para mim não ficar folheando a Bíblia. Olha lá. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, esse suportai-vos uns aos outros é dar suporte. A gente às vezes pensa que suportar é simplesmente falar assim, eu não aguento essa pessoa, eu vivo com ela suportando. Na verdade, o sentido certo de suportar é você firmar o seu alicerce dessa pessoa, é dar suporte para a vida dela. Esse é o sentido mais certo de suportar. Suportar é essa pessoa que está ao seu lado, que está próximo de você, ela precisa de você para suportá-la. E suportar é você ajudá-la que ela não afunde. Aí é que é o sal da terra, não é isso? O sal é a propriedade do sal da terra. Vós sois o sal da terra. Essa propriedade do sal é justamente considerando o Mar Morto lá, que é a maior camada do sal, que não deixa o corpo afundar. Então, se faz uma analogia assim. Vós sois o sal da terra. Esse sal é justamente esse suporte que não deixa a pessoa afundar.
Porque se eu não viver com esse sentido de suportar, eu não vou tolerar ninguém, eu vou só viver falando mal do outro, isso pega o gosto, daí a minha vida se torna um inferno. Sem suportar ninguém, todo mundo pode cair, pode ir para o fundo, eu perco o valor da vida. Então Jesus tem na sua palavra essas orientações, esse cuidado, suportai-vos uns aos outros. E aí em amor e perdão e tudo. Aqui o nosso estudo, ele dividiu em 3 pontos. E aí como eu já gosto de 3 pontos, não vou atrapalhar o autor não. Primeiro ponto, por que fazer alguma coisa contra Jesus? Por que fazer alguma coisa contra Jesus? Jesus ensinava a verdade e com autoridade. Eles reconheceram isso. Jesus ensinava a verdade e a verdade com autoridade. Eles precisavam confrontar Jesus, pois Jesus foi rigoroso na purificação do templo. Então, eles estavam ouvindo, Jesus estava ensinando a verdade, Jesus falava com autoridade, estava tudo certo. Por que fazer alguma coisa contra? Porque eles tinham guardado o que Jesus fez antes. Antes, no versículo 21, 12 e 13, capítulo 21, versículo 12 e 13, diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformar em covil de salteadores. Então, Jesus, primeira coisa que ele fez aqui é pegar aqueles camaradas que estavam fazendo da casa de Deus um comércio, que hoje em dia já é normal isso, né? Jesus nem pode chegar num lugar desse, porque ele precisava trazer um cordão de argola para bater no povo. Mas é o que acontece. Hoje em dia, estava acontecendo, vendendo as coisas no templo, Jesus foi lá e os sacerdotes e anciãos são os responsáveis por esse... certamente eles sabiam de tudo, autorizavam tudo aquilo, não posso dizer que... mas certamente eles também tinham vantagens sobre tudo isso. A verdade é que Jesus acabou com tudo isso, num momento só. O que eles falam? Quem é esse para chegar aqui e fazer isso? Naquele momento que fez, ficou feito, né? Jesus fez. Mas depois aquilo não fica. Eles simplesmente não esqueceram aquilo. Eles continuaram com aquilo no coração. A maldade. Falaram assim: Jesus, nós vamos pegar ele uma hora. E aí Jesus ensinando. Então, é por isso, fazer alguma coisa contra Jesus. Por quê? Porque eles tinham guardado coisas contra. Tinham guardado coisas contra Jesus. Então, eles precisavam confrontar o Senhor Jesus. E ainda, Jesus, não obstante ter feito essa limpeza no templo, ele fez milagre, ele curou os cegos, curou coxos. Então, Jesus operou o milagre. E uma das coisas que aconteceu ali, que ficou registrado e marcado no coração daqueles homens também, é que Jesus recebeu louvores das crianças. Jesus também recebeu louvores das crianças. Aí, como diz os nossos jovens aí nas paradas, aí bugou a cabeça daqueles camaradas, né? Dos sacerdotes e anciãos.
cabeça dos coroas. Os sacerdotes e anciãos não estavam considerando os milagres e os ensinos. Eles esqueceram daquilo. Milagres, ensinos, louvores recebidos, eles não consideraram nada disso. Eles queriam saber quem deu essa autoridade. Então, desprezaram tudo que Jesus fez, mas saber com que autoridade e quem deu essa autoridade. Então, que autoridade você tem para fazer tudo isso que você está fazendo? E se você tem essa autoridade, quem te deu? Eles tinham, é claro, sempre que perguntavam, tinham uma intenção de buscar coisas maiores para confrontar Jesus. Jesus sabia que o propósito deles não era saber tão somente quem deu autoridade. Jesus sabia exatamente que eles queriam acusá-lo. E Jesus, então, faz essa pergunta. Eu também vou fazer uma pergunta. Se vocês me responderam, vocês respondem lá e eu respondo de cá, fica tudo beleza. Jesus é paz, né? Ou guerra, se quiser enfrentar. Se quiser enfrentar guerra com Jesus, também é guerra. Mas ele falou assim, olha, eu faço uma pergunta para vocês me respondem e eu respondo a minha. Beleza? O cara fala assim, tá. Então vem o segundo ponto. Grande erro seria pensar que Jesus estaria fugindo da pergunta. Esse é o autor do livro que fala. Seria erro nós pensarmos, Jesus está fugindo dessa pergunta, né, que eles fizeram, com que autoridade você faz. Então, aqui está o segredo da coisa. Aqui está o segredo que a gente tem que pensar para aprender. Olha o que Jesus não está fugindo da pergunta deles. Jesus está planejando trazer para eles uma esperança. Dá para entender isso? Nós vamos andar aqui e com pouca coisa nós vamos já chegar. Jesus, nessa resposta aqui, não está fugindo de dar a resposta para eles. Jesus está planejando algo que vai trazer para eles uma reflexão de arrependimento e de esperança para eles. Mas você precisa pensar bastante para compreender essa situação aqui. Segura a rédea aí. Jesus só fez com que eles mesmos respondessem a pergunta que eles fizeram. Eles mesmos, primeiro, vão responder as perguntas que eles fizeram. Eles fazem a pergunta para Jesus: com que autoridade você fez e quem te deu essa autoridade? E Jesus, então, tem os seus planos e vai fazer com que eles mesmos respondam essa pergunta. De que forma? Jesus fala, o batismo de João era do céu ou dos homens? A pergunta que Jesus fala, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João era do céu ou dos homens? Aí eles pensaram, refletiram, já começaram a refletir, já começaram a pensar. Nós vamos dar uma resposta para ele. Que resposta nós vamos dar? Eles não negariam que João Batista era de Deus. Eles não podiam negar e eles nem desacreditavam nisso. Que João Batista era um homem de Deus. Eles acreditavam que João Batista era um homem vindo de Deus. Então, a primeira coisa, eles acreditavam que João Batista era vindo de Deus. João ensinou, acreditando eles que João Batista era um homem de Deus, vindo de Deus, o que ele ensinava vinha de quem? De Deus. Então, eles acreditavam na palavra de João Batista que vinha de Deus, e essa palavra de João Batista que veio de Deus falava o quê? Falava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então mostrava Jesus como o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Olha que bênção que Jesus, que pensamento que leva uma pergunta a fazer com que eles respondam. Olha, esse João Batista é vindo de Deus. Bom, é vindo de Deus. Foi ele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estaria mentindo? E também Jesus era aquele que havia de batizar com o Espírito Santo. Oh, eles sabiam disso. Eles ouviram isso de João Batista. E eles vão ter a certeza absoluta que tudo aquilo que João Batista fez, falou, era verdade. E se era verdade, Jesus está dizendo, ele falou que Jesus haveria de batizar com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo? Logo, com a vida de João Batista, testemunhando de Jesus, teriam que admitir a autoridade divina de Jesus. Fizeram eles mesmos chegar à conclusão que a autoridade divina de Jesus veio porque João Batista testemunhou disso. Então, por isso, Jesus levou eles a pensar em João Batista. Jesus nos ensina tudo, com tudo isso, estarmos preparados para responder. 1 Pedro 3,15, né? Que fala que nós devemos estar preparados para responder com mansidão. Olha lá. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, qual é a razão da esperança? A gente precisa compreender tudo o que Jesus fez e quem é Jesus, saber isso, crer nisso, para a gente ter facilidade de caminhar com os ensinamentos de Jesus, sabendo realmente onde estamos pisando e o que estamos fazendo. Também devemos, com sabedoria, como diz Provérbios 26:4. Provérbios 26:4. Diz assim: não responda ao insensato segundo a sua estultice, para que não te faça semelhante a ele. Então, essas loucuras da pergunta dos anciãos, sacerdotes, era uma pergunta dos insensatos, né? Mas Jesus não respondeu conforme eles. Jesus fez uma outra pergunta e deixou que eles mesmos chegassem à conclusão. Terceiro e último ponto. Aí vem a parábola dos 2 filhos que Jesus contou para eles. A parábola dos 2 filhos é um complemento dessa conversa toda. Jesus, então, conta a parábola dos 2 filhos. E na parábola, Jesus faz uma pergunta. Eu vou ler essa parábola de novo, porque diz assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa: vai trabalhar na vinha. Mas esse respondeu: não quero. Só que depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Essa é a pergunta que Jesus fez para eles. Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós, outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, Jesus está dando aqui a grande oportunidade para eles. Esse é como se fosse o apelo da conversa que eles tiveram.
A grande oportunidade que eles estão dando, que Jesus está dando para aqueles homens que estavam o questionando. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Primeira coisa que Jesus faz é fazer com que eles respondam o segundo. Eles mesmos responderam. O segundo fez a vontade do Pai. E todos eles só tinham que dizer o segundo. Falou que não ia, mas depois se arrependeu-se e foi. E Jesus usou isso para falar que pecadores que não faz a vontade do Pai, que estão aí perdidos, que eles precisam ouvir o Evangelho, porque eles podem se arrepender e ir fazer a vontade do Pai. Passar do lado de cá. Não é isso que diz João 5,24? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É isso. Jesus está despertando no coração deles ainda mais uma oportunidade, uma bênção, uma esperança de que eles podem também se arrepender e passar para o outro lado. Jesus cita João Batista que veio, eles não creram, falando, meretrizes, os pecadores, os publicanos, todos creram e vocês não creram. Então eles disseram, o segundo que disse que não, mas depois foi, e assim que Cristo está disposto a receber pecadores penitentes. É mesmo dizendo que não, mesmo insistindo, mesmo estando lá no lamaçal do pecado, mas a hora que se arrepende e começa a obedecer a Deus, então tem o perdão de Deus. Jesus não carrega pecado, Jesus não carrega, porque as pessoas são contra, porque as pessoas falam mal. E aí eu quero voltar no comecinho, quando eu falei que tem gente falando mal de você. Não é porque fala mal de você que merece receber a mesma moeda. Você tem que planejar algo para que eles tenham esperança de vida eterna. Planejar algo para essas pessoas que falam mal de você ter paz, ter esperança na vida. Essa é a vida do crente. É vivendo esse mesmo sofrimento de Cristo, porque na verdade é um sofrimento de você pagar o mal com o bem. Eles fazem mal, mas nós vamos planejar alguma coisa para dar esperança para esse povo. Nós não estamos num mundo cheio de gente elogiando. Você liga o seu celular aí, né? O que você vê de pessoas falando mal de crente agora, que crente não vale nada, que pastor não vale nada, irmãos, tem gente que acha ruim, falando assim, vão amaldiçoar essas pessoas. Então, vai falar de crente tanto. Será que crente é tão ruim desse jeito? Mas na língua do povo, nesses últimos dias, vai cada vez mais piorar. O que nós vamos estar preparados? Para amar essas pessoas falando contra nós, perseguindo e querendo nos matar. Então, essa diferença de ser crente não é, tá falando mal de mim, deixa comigo, deixa que eu vou descontar. A gente precisa aprender isso. E esse texto foi o que eu encontrei, lendo e vendo o autor do livro, descobrindo isso, lendo a Bíblia, descobrindo que você não pode pagar o mal com o mal. Jesus podia chegar falando assim, seus cabas safados, hein? Eu estou fazendo bem para vocês estão aí querendo me pegar fazer coisa errada comigo? Vou dar um jeito em vocês. Não. Jesus foi com cuidado, fazendo pergunta para eles, fazendo eles chegar a uma conclusão de que esse homem é realmente divino, ele tem autoridade divina. As pessoas têm que chegar à conclusão que Jesus não é a porcaria que eles falam que é, não. Eles têm que chegar à conclusão. De que forma? Olhando para a nossa vida.
Também não é isso. Que eu falo contra, mas esse crente mostra diferente. Eu falo contra a igreja me mostra uma coisa diferente. Eu falo contra, mas eles fazem tudo diferente daquilo que eu acho, daquilo que eu sou contra eles. E é isso, nós vamos mostrar coisas diferentes até o dia que Cristo voltar. Quando Cristo voltar, eles vão falar, eles realmente eram diferentes, viveram diferente em todo o tempo aqui. E diz, como Jacó disse lá no sonho dele, até o Tiago pregou há pouco tempo, Deus estava aqui e eu não percebi. É isso, a igreja estando aqui, a igreja trabalhando, é um testemunho para as pessoas que não vão acreditar de jeito nenhum, e chegar à conclusão, Deus esteve nesse mundo aqui, muito próximo, e eu não percebi. É isso. E Jesus está na sua palavra, só mostrando que eles têm esperança. Eles podem ainda saírem da situação, se arrependerem, e ir até Jesus. Jesus veio buscar aqueles que sempre falaram não, mas por fim se arrependeram e obedeceram a palavra. Aleluia! E a conclusão é que nos encorajamos outras pessoas a se arrependerem. 1 João 1,9, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus abençoe. A palavra está com o pastor Tiago.